SP Next Lab, que é um laboratório de inovação que tem foco no desenvolvimento de soluções para o mercado de telefone. E hoje, então, a gente vai falar sobre a perda de clientes, o impacto que isso causa no faturamento de vocês no final de um ano, o impacto que isso causa na estratégia de crescimento, então de que forma a gente está perdendo clientes e deixando de ser mais efetivo no crescimento da empresa. E aí, no final, eu vou trazer algumas sugestões de como que a gente pode diminuir esse churn, o que pode ser feito no negócio para que a gente seja um pouco mais assertivo em toda a estratégia de vocês. Churn. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar nesse termo, mas com certeza muitos de vocês, ouvindo ou não esse termo de alguma vez, já sofreram com isso, né? Churn nada mais é do que o número de clientes que cancelam em um determinado período de tempo. Aqui no nosso caso, como a gente tem uma cobrança de serviços recorrentes por mês, a gente adota o período mensal. A taxa de churn, né, ela é uma porcentagem e ela nada mais é do que o número de clientes que cancelaram nesse período do mês e o número total de clientes no início desse mês. Eu não vou trazer aqui nessa fala de hoje uma informação, uma taxa ideal de churn, porque esse é uma métrica muito delicada que é impactada muito pelas características econômicas e regionais de onde vocês estão. Então, se tem ou não muita concorrência, se é uma área que está mais assistida ou não. Um dado que a gente tem sobre churn no mercado de telefone, ele vem das grandes operadoras, mas ele está muito atrelado à telefonia móvel. Então, fica em torno hoje no Brasil de 3%, que é uma taxa alta, tá? Mas o ideal, assim, se você falar um pouco com vocês, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas abaixo de 1% já é uma taxa legal. Obviamente, zerar esse número é impensável, porque as pessoas mudam de interesse, comprar áreas que a gente não atende. Mas é isso. Meu objetivo aqui com vocês também, eu não vou entrar muito, né? Vou trazer alguns números para a gente ver o impacto que isso gera no nosso faturamento. Mas eu não vou entrar nesse detalhe da planilha. No final eu vou passar para vocês o link de uma planilha que a gente desenvolveu internamente no Lab, que vocês podem baixar para fazer algumas experimentações, algumas simulações. Acho que pode ser bem bacana. Meu objetivo principal aqui é mostrar como esse dado super pequeno, né? Às vezes a gente faz um vídeo para ver quantos clientes eu perdi, quantos clientes eu ganhei, e deixa de ver isso no montante anual e às vezes pode se impactar com o valor que a gente deixa de ganhar no final de um ano. Então, meu objetivo aqui é passar para vocês o impacto e a importância dessa métrica e como que a gente simplesmente, às vezes, uma ação muito simples de gerenciar, de medir esse número pode trazer um resultado bem significativo para a nossa operação. Eu não sei se tem algum provedor aqui de Alfredo Wagner. Eu trouxe um provedor fictício para trazer alguns números e tornar a nossa apresentação um pouco mais tangível para a realidade. O Alfredo Net era um provedor de Alfredo Wagner e ele fechou 2017 com uma base de 1.500 assinantes. Ele está operando com fibra, esses são os pacotes que ele oferta. Para 2018, ele resolveu se colocar uma meta super ousada, que é dobrar a base de assinantes dele. Isso quer dizer, então, uma meta de trazer 1.500 novos assinantes para a base. A forma como ele pensou e está planejando fazer esse crescimento, ela vai acontecer da seguinte forma. Existem, na cabeça do Alfredo, né, duas formas dele trazer novos clientes para a base dele. Através de uma expansão de rede, indo para áreas onde ele não atende. Então ele sabe que o Alfredo Wagner já está muito saturado de provedores, ele está planejando um crescimento para outras cidades. E a otimização da rede atual. Ele fez mais ou menos essa divisão. 75% da meta dele ele vai trazer crescimento de base, vai para outras cidades, e 25% através da otimização da base da rede que ele já tem. Isso gera, no final, então, uma meta de 1.500 novos assinantes na base, certo? A capacidade de instalação atual dele está girando em torno de 60 novas ativações por
para ele alcançar aquele número final de base, ele sabe que ele precisa contratar pelo menos uma nova dupla de instaladores. Com essa nova dupla, ele vai ter mais ou menos 120 ativações por mês, e em 12 meses ele vai completar a meta dele, vai conseguir alcançar o objetivo. Só que não. A gente precisa considerar o churn e o que ele vai perder enquanto ele vai conquistar esses novos clientes. Vamos para mais uma simulação. No caso do Alfredo, ele perde uma média de 35 clientes por mês. E isso gera uma taxa de churn de 2,3%. Com essa meta, então, os 1.500 novos assinantes que ele precisaria trazer para a base dele, na verdade, são 1.920. Se a gente fizer 35 vezes 12, 420 novos assinantes que ele precisa conquistar para ficar no 0 a 0, que ele vai perder. Aqui vocês podem ver que já aquele número de 120 novas ativações por mês subiu para 160. Então, se ele estava prevendo, na verdade, trazer uma nova dupla de instaladores, ele vai ter que aumentar e provavelmente vai ter que contratar um. Então, no final, ao invés de ter duas, ele terá que ter três. E financeiramente, né? Qual que é o impacto que todos esses 420 novos assinantes que ele vai perder e vai ter que conquistar mais trazem no faturamento no final do ano? O churn, ele é uma métrica muito importante para ser analisada, só que ela é bem peculiar, porque existe um risco nela que analisar o churn exclusivamente mês a mês é um problema muito grande, porque o churn tem um efeito cumulativo. O que isso quer dizer? O cliente que eu perdi em janeiro, eu não perdi só o faturamento dele naquele mês de janeiro, eu vou deixar de ganhar tudo que ele vai faturar comigo no ano. Um exemplo muito simples. Eu perco um cliente por mês com um ticket médio de R$100. O primeiro cliente vai me dar uma perda de R$1.200. Em fevereiro eu vou perder outro cliente que vai me fazer uma perda de R$1.100. Em março eu vou perder outro. No final do ano, um custo que aparentemente, né, se a gente fosse fazer uma conta de padeiro, 35 clientes a menos por mês naquele caso, ele representa menos R$7.800 no meu faturamento. Perdendo só um cliente com um ticket médio de R$100. Voltando para o caso do Alfredo, 35 clientes perdidos no mês gera uma perda de faturamento de R$273 mil. Um número pequeno, 35 clientes que eu deixei de ter na minha base, um ticket médio simples de R$100 pode causar um rombo de R$273 mil no final do ano. Eu acho bastante dinheiro. Se a gente for olhar, inclusive, para o valor de instalação que ele vai precisar fazer para trazer esses novos 1.500 assinantes, os 1.500 assinantes ele precisaria investir, eu fiz ali uma conta de padeiro, tá, gente? De R$500 mais ou menos por instalação. Ele precisaria investir por 1.500, terminando 750. Já vai ter que fazer um investimento de R$210 a mais para encatar. Se a gente for além desses números, considerando ainda tudo que ele deixaria de ganhar, a gente está falando de quase R$500 mil no ano. Uma perda de 35 clientes por mês. Acho bastante dinheiro, mais ainda. O que a gente precisa pensar no churn, quando a gente olha o churn, é que quanto maior o churn da empresa, maior é o esforço de venda, porque mais clientes eu vou ter que trazer para minha base, para impactar tanto que eu perdi. Então se a gente faz, olha lá, né? Ah, eu tinha 90 clientes, perdi 20, trouxe 30, estou crescendo. Mas a que custo você está crescendo? O churn, ele diminui muito a nossa capacidade de ativação, porque seu funcionário, que ao invés de estar instalando um novo cliente, vai ter que ir na casa do novo cliente para deixar de ser seu. Então você ainda tem uma perda nesse sentido de que ao invés de estar instalando, você está gastando dinheiro para
ganhar o valor da mensalidade, tem custo dos seus funcionários que precisam se envolver nesse processo de desligamento. Então, é mais dinheiro sendo gasto desnecessariamente. Resolveu partir para uma estratégia de reduzir esse número de churn dele. De 2,3%, ele botou uma meta para alcançar 0,9%. Isso é uma redução mais ou menos de 60% nessa taxa. Ao invés de perder 35%, ele está disposto a perder só 14%. Vamos ver financeiramente o que isso impacta. A estratégia dele muda um pouco, porque ela ganha uma outra camada. Além de fibrar uma nova área, de trazer novos assinantes, então falando de vinda de uma nova área de cobertura, além de otimizar a rede atual dele, ele vai ter que pensar também em dirigir uma parte do esforço dele para uma estratégia que visa manter os clientes na base. A gente mantém os clientes na base, entregando um serviço adequado, entregando uma experiência bacana e garantindo um bom atendimento para que eles não se frustrem. Ao invés de perder 420, ele vai perder só 168. Isso vai gerar, ao invés de toda aquela perda, ele vai ter uma perda muito menor. Isso representa uma economia de R$290 mil no final do ano. Uma medida simples, né? A gente não está falando aqui de grandes investimentos. E aí a gente pode se perguntar, tá, mas como eu preciso fazer para otimizar todos os meus esforços de venda e garantir que esses clientes não saiam da minha base? Entregue a melhor experiência de serviços de internet que o seu cliente já viu. Eu costumo falar que antes da gente ser um CNPJ, a gente é um CPF. Nós somos consumidores de outros serviços, nós somos usuários de outros serviços. Então, procurem ter um olhar no negócio de vocês a partir da perspectiva de assinante, né? Como que você gostaria de ser atendido? Quantas vezes a gente precisa entrar em contato com algum call center, cartão de crédito ou de qualquer outro serviço que a gente utiliza, reclama, né? Droga, tem que ligar e tem que reclamar e tem que... Qual é o tipo de experiência que vocês gostariam de ter na empresa, nas empresas que vocês contratam para atender? Na quarta-feira, eu acompanhei um grupo de provedores na Algar Telecom, uma jornada de inovação que a gente fez. E numa das visitas, a gente visitou o prédio da holding. E aí a gente tirou uma foto padrão, uma linha entrada. Fomos para uma sala de reunião, eles apresentaram todos os cases, todas as soluções que eles estão desenvolvendo. E aí no final, quando a gente estava se despedindo, eles entregaram um caderno. Um caderno assim, né? Quando eu peguei, eu falei, ok, eu impresso do que a gente viu aqui. Quando a gente abriu, a foto que a gente tinha tirado na recepção estava impressa. E tinha um agradecimento falando que as portas da Algar Telecom estavam sempre abertas para gente. Gente, não teve uma pessoa na sala que não ficou surpresa. Não teve uma pessoa na sala que não abriu e deu um sorriso. No final, quando a gente estava indo embora, eles até comentaram, né? Quando eu for lá visitar o Lego de vocês, a expectativa que eu tenho é que vocês me entreguem uma foto como essa. Eu quero falar aqui, o que cada um vai fazer com essa foto? Não sei, provavelmente vai ficar na gaveta. Mas aquilo gerou um encantamento. Eles comentaram sobre aquilo. Eles vão levar para a empresa deles e vão falar, poxa, na Algar Telecom, eu estive lá, estive recebido e saí com essa experiência bacana. O que vocês podem fazer no provedor de vocês que vai causar esse impacto positivo no serviço que vocês estão entregando? Isso é muito bacana pensar. O que vai fazer com que os seus clientes comentem com os amigos deles que eles estão sendo bem atendidos? Isso é o mais importante, né? É aquela máxima. Uma pessoa satisfeita, uma pessoa insatisfeita, ela com certeza vai reclamar do seu serviço nas redes sociais, onde quer que seja. Uma pessoa insatisfeita. Uma pessoa satisfeita provavelmente não. Então a gente tem que ter um esforço maior para que ela possa comentar, para que ela possa falar sobre isso. Isso é muito bacana. Como que a gente pode entregar essa melhor experiência, né? Aqui eu trouxe uma jornada do cliente simples, tá?
passa desde o momento que ele decide, vou contratar um pacote de internet, que é o momento que ele fala assim, não dá mais para ficar aqui, eu vou cancelar. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando olha para uma jornada como essa é esse processo que não é linear. A gente representa dessa forma, mas a gente precisa ter muita clareza, principalmente em tempos de conexões digitais rápidas, de redes sociais, que isso daqui não necessariamente acontece nessa ordem e nem nesses tempos. Eu posso ter, por exemplo, um perfil de cliente que vai ser indicado pelo vizinho e ele vai cair direto na minha etapa de contratação. Da mesma forma como eu posso ter um outro perfil de cliente que passou pela etapa 1, 2, 3, 4, consumiu, ficou bem, ele nem chegou a entrar em contato comigo e vai pular direto para o cancelamento. Mas o que é principal? Esse tipo de visualização nos ajuda a entender e a visualizar aonde estão os nossos gaps de operação e aonde eu posso melhorar o serviço que eu estou oferecendo. Então, tem que fazer esse fim de semana, na segunda-feira, quando voltarem, visualizar quais são os pontos de contato do negócio de vocês com seus clientes, quais são os canais de atendimento, qual que é a jornada que cada cliente que entra em contato com vocês precisa fazer para contratar um pacote de internet, para fazer uma reclamação ou para mudar um interesse. Peguem as 3 principais ações e ponham no papel. Conversem com o time de vocês que está na ponta, quem lida diretamente com o cliente, provavelmente tem algumas percepções que talvez pelo dia a dia a gente não consiga ter. Então conversem, vão atrás, visualizem para identificar onde estão os pontos mais urgentes para serem mudados. Por exemplo, a gente pode perceber que talvez seja muito bacana otimizar processos. Eu visitei no passado alguns provedores e em vários deles era necessário e imprescindível que o cliente fosse até a loja física para assinar o contrato. Será que o cliente quer ir à loja física para assinar o contrato? Será que não dá para você colocar em iceberg técnico para que logo na instalação ele já possa fazer toda essa parte burocrática? Será que não tem outras caixinhas dessas que a gente pode juntar no único processo para facilitar a venda do cliente? Outro ponto bem bacana de pensar é que em alguns desses momentos vocês não vão estar diretamente envolvidos, né? Por exemplo, na casa do cliente, no momento que eu faço que eu preparo um pacote de controle, ou quando eu estou falando sobre consumo, como que vocês podem estar presentes e se serem percebidos de uma forma positiva nos momentos em que o cliente não está diretamente em contato com vocês? Pode ser coisas muito simples. Às vezes é o calendário na geladeira, ou às vezes o print que vocês deram, ou às vezes disponibilizar o Wi-Fi no centro da cidade, por exemplo. Existem N formas de estar presente sem que o cliente tenha solicitado o contato de vocês. O atendimento, então, nem se fala, né? Identifiquem os pontos fracos, frágeis, aonde que a jornada de experiência que vocês entregam para o cliente de vocês deixa a desejar. Eu arrisco, não posso falar da realidade de vocês, mas que o atendimento é um ponto bem delicado, porque a gente sabe que é complexo, né? Porque normalmente a gente tem uma equipe fechada de pessoas, nossos funcionários acordam e nem sempre tem um dia bom. Tem uma série de coisas que impactam esse atendimento. Quem fala de cancelamento, será que é possível recuperar? A gente pode conversar. Eu gostaria muito de ouvir de vocês algum provedor que faz esse trabalho, né? Quando o cliente liga para fazer um cancelamento, ou às vezes até depois de uma semana, tem alguma coisa que eu posso fazer para manter você na minha base? Será que é o plano que está muito caro, que reduz um pouco para diminuir esse investimento? Foi alguma experiência ruim que você teve? Posso tirar 3 meses de internet gratuita, um desconto maior? Ter esse esforço, né? Ouvir o que o cliente está falando, isso é muito importante. Um outro ponto é criar uma ótima primeira impressão. Isso é essencial. Quando a gente cria uma primeira impressão logo no início da jornada, logo no início do relacionamento, dificilmente a gente abre precedente para que eles busquem a concorrência. Eu morei um tempo em São Paulo e na mudança lá acabei contratando
possível, deu algum problema. Eu na época não estava envolvida, então nem bola, nem queria saber o que tinha acontecido, só queria ter internet. Mas a internet estava funcionando, eu falei, ok, depois eu vejo como resolver isso. No dia seguinte, usei aquele dia a internet normal, eu não vi porque eu precisava funcionar. No dia seguinte, umas 10h30, 11 horas, eu recebi uma ligação da NET e a mulher falou assim, senhora Luísa, a gente detectou que a sua rede está com alguns problemas, a gente sabe que também está funcionando, mas a gente gostaria de voltar na residência da senhora para fazer alguns ajustes da conexão, da configuração, para melhorar. Ok, que bom, né? Que legal, aquilo já me surpreendeu, porque eu não tinha feito reclamação nenhuma. Ah, beleza, eu estou no trabalho, como é que a gente pode fazer isso? Ela virou para mim e disse assim, olha, eu estou com um técnico aqui na linha e ele está próximo da residência da senhora. Posso colocar vocês dois em contato para que vocês agendem como fica melhor de se encontrar? Lógico, né? Intermediadores são um saco, eles só complicam a comunicação. Resumo da história, falei com o técnico, a gente combinou de se encontrar na minha casa em meia hora, em menos de 20 minutos ele resolveu o problema, minha conexão voltou a funcionar. No dia seguinte eu recebi um outro contato da NET perguntando se tinha acontecido tudo certo, se estava tudo bem, se eu estava feliz com a conexão. A NET tem vários problemas, né, gente? Mas eu conto essa experiência a todo mundo que me porque qual que é a chance de uma grande operadora, e eu estou falando de uma grande operadora que tem uma operação muito mais burocrática, entrar em contato comigo sem eu ter solicitado, sem eu ter identificado um problema e eles fazerem um trabalho preventivo desse. Isso é muito legal. Foi logo no começo, logo no momento da minha instalação. Verifiquem a qualidade da instalação que vocês estão oferecendo. O que pode ser feito nesse momento? Esse momento é um momento muito delicado, né? Porque a pessoa provavelmente já está sem internet há alguns dias, ou ela está fazendo migração, ela está mudando de endereço novo, ela está de saco cheio já de estar sem internet, ela tem que receber às vezes um técnico que ela não conhece, talvez ela nem se sinta segura em receber na casa dela, né? O provisionamento de internet hoje ele é demorado, né? Você precisa lá ligar para o técnico de casa, vocês entendem isso muito melhor do que eu. O que pode ser feito para melhorar essa experiência? Existem provedores nos Estados Unidos que já estão oferecendo um serviço de autoinstalação. Eles mandam um kit para casa do cliente com as instruções, naturalmente é um equipamento diferente, mas o próprio cliente pode fazer tudo sozinho, né? O que a gente pode fazer próximo a isso? Como que a gente pode ajudar? Se o cliente quiser, ele paga e recebe o técnico na casa dele sem problema nenhum. Mas o que é muito importante quando a gente fala de experiência do usuário, é muito importante a gente lembrar que nem todas as pessoas são iguais e demandam o mesmo tipo de atendimento, né? Então, eu não estou falando aqui para a gente padronizar e ter um tipo de todas as instalações serem altamente feitas, né? Mas quais são as opções que vocês estão dando no serviço de vocês para clientes com perfis diferentes? Padronizar exatamente, mas dar opções é extremamente importante para uma experiência bacana. Ofereça benefícios, né? O que você pode oferecer? Será que você tem parcerias com outros empresários na sua cidade para vocês criarem um clube de benefícios para outros serviços? Pense nisso. Pode oferecer parceria. Uma terceira coisa que eu deixaria de sugestão preste atenção no seu cliente. Você que dá medo, você que a gente não gosta de problema, mas isso é extremamente importante. Extremamente importante. Trazer aqui várias maneiras da gente reduzir o churn, mas ouvir o que o cliente tem a dizer é a mais efetiva para a gente identificar risco de churn, para a gente saber se está satisfeito.
principais. É preço, né? É o atendimento, é a entrada de um novo concorrente na sua cidade, é a qualidade do serviço. Esse é um ponto bem interessante, né? É a área de cobertura. Será que seus clientes estão indo para uma região onde você não atende? Você está anotando, né, pegando esse CEP para poder depois fazer uma estratégia mais assertiva de crescimento, por exemplo? É a tecnologia. Será que a tecnologia que você oferece está defasada? Será que os serviços complementares que você oferece precisam ser remodelados? Isso é extremamente... A gente só consegue traçar uma estratégia de redução de churn se a gente sabe por que os clientes deixam a nossa base. Se a gente não souber, é um jogo de maluco, né? Porque vocês vão achar que estão fazendo um monte de coisa, na verdade talvez até estejam, mas não é necessariamente o que o cliente de vocês espera que faça. Não tenham medo de conversar com o cliente, gente. Pensem que no final do dia são pessoas, assim como a gente. Você gostaria de receber uma ligação do seu cartão de crédito perguntando se está tudo bem? Do seu gerente de banco perguntando se está precisando de alguma ajuda? A gente quer falar com as pessoas, a gente quer ter os problemas resolvidos. Não tenham medo de ouvir críticas. É melhor ouvir críticas de pessoas que ainda são seus clientes do que ouvir críticas na internet, nas redes sociais, de pessoas que deixaram de ser seus clientes e estão afastando os outros ainda. Então procurem entender, procurem olhar para essas redes sociais e ver o que é falado sobre o provedor de vocês. Né? O que a gente vê é muita empresa, e aí nem só provedor, moderando o comentário do Facebook, não permitindo os comentários nas redes sociais. Para quê? Ok, se você tem uma gestão de crise para fazer, beleza, mas abre esse comentário. Se as pessoas estão reclamando é porque você precisa melhorar. E é importante que isso seja feito. Então escutem, vão atrás. Acompanhem os chamados dos seus técnicos, né? Vejam os motivos do que está dando problema. Peçam para eles anotarem, planilhas de Excel mesmo, não precisa nem ser em software. Quais são os motivos de cancelamento? O que está dando problema? Ligue para perguntar, entre em contato, não precisa ter receio de ouvir uma ligação, né? E faça o NPS. Qual que é a taxa de recomendação do seu cliente? Quantos % da sua base estão satisfeitos e recomendariam o seu provedor para outros amigos? Isso é super importante saber. Gente, alinhem as expectativas. Comunicação é essencial quando a gente fala de um bom atendimento. Quando o cliente tem uma expectativa e ela não é cumprida, essa é a receita perfeita para o churn. É a receita perfeita para esse cliente deixar a base de vocês. Muitos provedores falam, e eu até entendo, tá, gente? Quando vocês falam assim, eu não entrego Wi-Fi, né? A minha entrega é no cabo. E eu já ouvi muito provedor grande, tá? Falando assim, não, eu nem aceito teste de velocidade no Wi-Fi. Eu não aceito que o meu cliente reclame sobre isso, eu nem olho, eu nem meço essas questões. Vocês acham que o cliente de vocês sabe a diferença entre a internet do cabo e o Wi-Fi na casa dele? A maioria não sabe. Eu não sabia antes de trabalhar em telecom. Para mim, o que eu contratava era internet, tinha que estar no meu telefone, tinha que estar no Wi-Fi. Eu sei que às vezes é caro, né, comprar um roteador. Mas se vocês não estão dispostos a oferecer um roteador melhor, talvez, comuniquem, falem que isso pode ser um problema, expliquem a diferença, né? Deixem claro. Ou então, quando vocês vão fazer, orientem os técnicos de vocês quando forem fazer uma instalação, a falar assim, olha, senhor, a gente está fazendo aqui a instalação da melhor forma, mas infelizmente não tem como eu garantir que a internet chegue na edícula da sua piscina. Explique para ele que não vai chegar. Explica para ele que na sala tem um espelho enorme, que aquilo causa interferência no Wi-Fi. Dá a opção para o cliente de adquirir um outro equipamento. Se você tiver esse outro equipamento adicional, melhor ainda, né? Porque ele não precisa nem se preocupar e vocês ganham mais, conseguem aumentar o ticket médio desse cliente. Mas falem, comuniquem que a entrega do Wi-Fi não é necessariamente uma obrigação de vocês, apesar de eu achar que seja, tá? Tô falando aqui como usuário. Invista na comunicação. Isso é extremamente importante. E, gente, pelo amor de Deus, não usem letras minúsculas. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Fala o que realmente está ali, o que você está querendo dizer.
E fidelizar o cliente pela multa é a pior coisa que vocês podem fazer para uma experiência. Porque quando o cliente liga para você, querendo cancelar e você lembra ele que tem uma multa, cara, talvez ele até continue com você. Mas a que custo? Né? Falando mal do seu serviço, insatisfeito, provavelmente, dependendo do problema que aconteceu, ele vai querer cancelar de qualquer jeito. Então, fidelize ele pela experiência, pelo serviço que você entrega, e não porque ele vai pagar uma multa pelo equipamento que ele comprou ou adquiriu no começo do contrato. Principal, evitem os mesmos erros e tracem planos de ação. Evitar erros é evitar que você perca sempre clientes por causa do mesmo problema. Tentem identificar o que está acontecendo para mudar. Eu sei que já estou super repetitiva aqui falando isso, mas é extremamente importante. A gente só consegue traçar um plano de ação para aquilo que a gente conhece. Modifiquem hábitos corporativos nocivos na empresa de vocês. A gente, é normal, o dia a dia, ainda mais quando a gente lida direto com o público, ele é massivo, ele é cansativo. A gente não aguenta mais cliente ligar para reclamar de uma coisa que às vezes nem é problema nosso, por exemplo, a qualidade do Wi-Fi. É a primeira vez que ele está entrando em contato com você. Então é muito importante que a gente quebre alguns paradigmas que já estão impregnados no nosso time. É importante que a gente converse com as pessoas que lidam diariamente com os nossos clientes, para que eles também consigam ter essa visão do usuário final, para que eles também consigam atender com empatia cada assinante novo que está chegando. Né? É muito chato você chegar em casa no final do dia e não ter o Netflix para assistir, ou então para o seu filho, né, jogar videogame. Então seja empático com o cliente durante esse atendimento, entenda o problema que ele está tendo e faça o possível para resolver. Acompanhem indicadores. A gente só consegue mudar e melhorar e gerenciar aquilo que a gente mede. É impossível a gente traçar uma estratégia de churn sem acompanhar essa perda anual, essa perda mensal de clientes. Tenham números, tenham dados, né? Tracem estratégias baseadas em dados. E corrija, obviamente, o que não está funcionando. Antes de terminar minha fala também, eu vou deixar mais 3 recados que eu acho super importante. Invistam na visualização de dados, gente. Aqui eu já não estou nem mais falando só sobre perda de clientes, tá? A gente sabe que muito tem se falado que os dados são o novo petróleo. Se os dados são o novo petróleo, vocês são o duto por onde esse petróleo passa. E isso pode ser riquíssimo. Então, invistam em soluções que traduzam os números que vocês têm, as informações que vocês têm, em informações relevantes para a tomada de decisão. Não só sobre a perda de clientes, mas sobre tráfego, sobre consumo. Entendam, usem a base de vocês de acessos dos clientes para fazer segmentação da base. Será que o que vocês estão oferecendo, os planos que vocês estão oferecendo, são os mais aderentes para o perfil de cliente que vocês têm? Não esperem a concorrência chegar. No Lab, há pouco mais de um ano, a gente fala em consolidação de mercado. A gente acredita que, no máximo, nos próximos 5 anos, o mercado de telecom vai passar por um processo de consolidação. Devido a vários acontecimentos, que depois quem quiser conversar sobre isso pode me procurar, mas a gente já percebe isso, né? A gente já percebe pequenos provedores se organizando em grandes grupos para terem mais poder de barganha, para compra de equipamentos. A gente já vê provedores maiores com estratégias de crescimento que considerem aquisição. A gente está com uma mudança de legislação iminente. A gente está com uma mudança de legislação iminente no Brasil, que vai dar mais liberdade para as grandes operadoras. Então, se hoje elas estão afastadas dos pequenos centros, né? Se hoje elas estão exclusivamente nas grandes capitais, isso pode mudar. Nosso mercado, se seguir uma tendência global, vai ser aberto para o capital externo, para investimentos externos. E a hora que isso acontecer, grandes operadoras, maiores das que a gente tem aqui, vão entrar. Eu não quero criar um cenário alarmante, tá? Mas isso é verdade, isso é real, é uma questão de tempo. E se a gente esperar isso primeiro acontecer para tomar uma decisão, talvez seja tarde demais.
Eu gosto muito de trabalhar com provedor regional porque eu acho que vocês têm a faca e o queijo na mão, né? Vocês estão é um mercado que está em franco crescimento. Vocês têm uma proximidade geográfica muito próxima dos assinantes de vocês. Vocês conseguem ter uma comunicação muito fácil. Isso é notório quando a gente conversa com assinantes de internet, né? Eu converso com provedores, mas eu converso também com clientes dos provedores. E é muito bacana ver como, longe das capitais, o maior benefício e o maior valor que eles percebem entre um provedor regional e uma grande operadora é a proximidade. É ter a loja física, é saber que eles conseguem atendimento rápido, é saber que se um cabo rompeu no poste, ele vai ser consertado rapidamente. Então, aproveitem isso. Aproveitem esse momento para entregar mais, para melhorar o que vocês oferecem, né? Para vocês ganharem vantagem. Isso é muito rico. Outra provocação, uma pergunta, é possível vender algo além de banda e preço? Hoje as nossas ofertas elas são basicamente tantos megas por tantos reais. O que está acontecendo? Vocês sabem melhor do que eu. Cada vez mais a gente está tendo que oferecer mais megas por menos dinheiro. Até quando isso vai acontecer? Até quando o mercado vai continuar dessa forma? O quão isso é sustentável para o negócio de vocês? Então procurem começar a pensar que tipo de valor, que tipo de oportunidade vocês podem oferecer para o cliente de vocês, que não seja só 10 mega, 20 mega, 50 mega ou internet limitada. Entreguem conectividade, não entreguem banda, gente. Isso é o principal. Para fechar, voltando um pouco a falar também de churn, muitas pessoas me perguntam, tá, Luísa, mas será que é possível eu prever que assinantes estejam prestes a cancelar? Será que existe alguma forma de eu olhar para a minha base e falar assim, essa pessoa aqui, ou esse grupo de pessoas, ou esse bairro, porque pode acontecer, tem uma chance de 60%, 70%, 80%, 90% de cancelar o seu serviço? Recebo essa pergunta com frequência. E é muito legal falar que, sim, cada vez mais com a tecnologia, a gente está conseguindo chegar em soluções que façam essa previsão de churn. Mas como, né? A inteligência artificial ela é capaz de cruzar uma série de informações que hoje é muito complexo para a gente fazer através de um Excel. Então, por exemplo, se eu pego um grupo de clientes que tem um alto nível de inadimplência, será que aquele plano que eu estou oferecendo não está caro demais? Né? Se isso é um padrão de um bairro, será que eu não estou oferecendo um plano muito caro para uma população que talvez tenha um poder aquisitivo um pouco menor? Será que eu tenho que repensar a minha estratégia de precificação? Se eu cruzar esses dados, por exemplo, se eu olhar esses clientes que estão num grupo, eu tenho um outro cliente que clientes que já retornaram, que já entraram em contato com o meu saque mais de 3 vezes numa semana, por exemplo. Existem uma série de informações e uma série de dados que a gente consegue cruzar através da inteligência artificial para fazer essa previsão de churn. Ainda são estudos, mas cada vez mais a gente está vendo soluções surgirem nesse sentido. A Algar Telecom ela tá utilizando isso, está utilizando a inteligência do Watson para ter essa informação. Outra coisa, por exemplo, será que a gente consegue prever quando uma concorrência está vindo para a minha cidade? Com as grandes operadoras é possível? Eu não sei quantos de vocês aqui estão acompanhando o ataque da Vivo, por exemplo. Então, saber que uma grande operadora está vindo é um dado muito importante, porque te dá tempo de manobra para repensar em toda uma estratégia para o negócio. Então, isso daqui é uma coisa que no Lab a gente está estudando muito. E quem tiver interesse também, a gente não tem uma solução pronta nisso, tá? A gente é um laboratório que trabalha com hipóteses, então quanto mais provedores nos procurarem para falar de seus problemas e quantos mais problemas tiverem relação com churn, essa previsão, a gente mais vai investir nessas soluções. O que eu tinha para trazer hoje para vocês é isso. Aqui estão os meus dados, os meus contatos. Esse daqui é o link para a tabela de análise de churn. Então, lá no começo, aquele exemplo que eu trouxe do Alfredo, vocês podem baixar essa planilha e fazer várias simulações
de quanto custa perder clientes, de qual que é o impacto no faturamento que isso traz para o provedor de vocês. Se eu reduzir esse churn em 50%, quanto que eu economizo, enfim. É um material bem legal que foi construído pelo Lab. E é isso. Obrigada, acho que a gente pode abrir para perguntas. Pode sim. Pessoal, alguém tem perguntas? Não fiquem acanhados. Ninguém tem problema, né? Ninguém perde cliente. Ou talvez todo mundo entendeu o que ela trouxe. Eu tenho perguntas. Esse contexto que tu traz de análise principalmente por gráficos, indicadores, comportamentos, né? Vocês têm estudado alguma coisa voltada ao próprio consumo da banda, que vocês consigam antecipar alguma coisa ou não? Comportamento de consumo de banda, digamos assim, né? Aquele bairro está com uma característica específica, de geolocalização, alguma coisa assim? Não, ainda não, né? Como laboratório, todas as iniciativas todo o nosso trabalho, todos os nossos esforços, eles desde o começo precisam que tenham provedores que estejam disponíveis, dispostos a entender esse contexto. A gente tem a tecnologia disponível. Hoje o nosso laboratório tem uma parceria com a IBM desde dezembro do ano passado e a gente tem ferramentas que permitam essas análises, né? Então, fica o convite, a oportunidade, se alguém quiser aqui abrir os dados, a gente também está trabalhando muito ainda na consultoria no 1 para 1 para entender os contextos e ver de que forma a gente pode desenvolver soluções para o mercado de uma forma geral. Ok. Tem alguém que tem pergunta? Não? Bom, a gente vai ter na sequência uma palestra comigo, né, logo depois às 16 horas. Luísa, muito obrigado pela disponibilidade, obrigado por trazer um pouquinho desse trabalho, né, que está sendo feito no Lab lá. Eu acho que para quem não entende direito ou não conhece muito o que é essa questão do Lab ou desses laboratórios, eu até estava conversando com ela perguntando se esse laboratório é aberto para algum provedor que queira ir lá visitar, conhecer. Ela disse que sim. É totalmente aberto. Todas as soluções, né, o que é um laboratório de inovação? A gente testa hipóteses, problemas de mercado ou oportunidades de tecnologia que podem se tornar negócios, né? Resolver problemas que vocês tenham. E desde o começo, todos os projetos que entram no laboratório, eles contam com a participação de provedores. Hoje a gente já tem um grupo de provedores parceiros que trabalham em algumas soluções com a gente, mas nosso laboratório está totalmente aberto para outros provedores que já se sintam preparados e já tenham vontade, né? Porque às vezes a gente não está preparado, mas a gente sabe que é importante e nesse mercado a gente sabe que é muito comum trocar a roda do avião enquanto está em movimento. Então, sintam, a porta está aberta. Hoje esse laboratório está dentro da Cianet, mas é um braço dela. O nosso foco não está na venda de equipamentos, mas sim no desenvolvimento de soluções estratégicas para o mercado. Eu vou estar por aqui o dia inteiro, então vamos conversar, meus contatos estão aí, estamos de portas abertas. E uma coisa legal sempre de ressaltar, né, Luísa, que quando a gente fala de inovação, a gente fala que qualquer ideia ela pode ser validada, por mais boba ou louca que ela seja, vale a pena às vezes trocar essa ideia com outra pessoa e construir uma segunda ideia ou algo que seja novo. Então, fica os contatos. E pessoal, às 16 horas, agora tem o café que está disponível ali e voltem depois, ok? Uma salva de palmas, por favor, para ela. Obrigada.